Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Barbosa e hoje estamos gravando a quinta videoaula, a última de conjuntos numéricos. Nesta aula nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais. Nas aulas anteriores nós estudamos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Nesta aula vamos conhecer o conjunto dos números reais. Para a gente entender esse conjunto, o que são números reais, a gente tem que retomar os conjuntos que nós estudamos anteriormente. Então vamos lá, pessoal. O conjunto dos números naturais, simbolizado pela letra N maiúscula, são os números de sequência natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Observe que nesse conjunto não tem número negativo, não tem fração, não tem número decimal. Veja, são números exatos. Esse conjunto é formado pelo zero e pelos números positivos, ok? Aqui nós temos os números naturais. Depois nós falamos de números inteiros, cujo símbolo é esse Z aqui. A origem desse símbolo deve-se ao fato da palavra número em alemão começar com a letra Z. Quem são os elementos desse conjunto? O zero, que não é positivo e nem negativo. À direita, os inteiros positivos. À esquerda, os inteiros negativos. Veja que nesse conjunto também não temos fração, não temos número decimal, ok? São números exatos, por isso são chamados inteiros, inteiros relativos, porque podem ser positivos, podem ser negativos ou nenhum dos dois, no caso do zero, que é neutro, ok? Depois estudamos os números racionais, cujo símbolo é o quê? Os racionais representam todos os números que podem ser escritos em forma de fração, ou seja, o número racional representa um quociente entre dois números inteiros. Por esse motivo, o símbolo Q, porque o racional é um quociente entre dois números inteiros. Na prática, quem são os números racionais? Todas as frações, positivas ou negativas, todos os decimais exatos, positivos ou negativos, as dízimas periódicas, positivas ou negativas, os naturais e os inteiros. Veja, tudo que é número racional, frações, decimais exatos, dízimas periódicas, naturais e números inteiros, ok? E na nossa última aula, anterior a essa, falamos de números irracionais, cujo símbolo é o I maiúsculo aqui. Quem são os números irracionais? São aqueles que não podem ser racionais. Mas então quem são eles? Decimais infinitos e não periódicos. Os irracionais são aqueles números que têm representação decimal infinita e que não apresentam período na parte decimal. Os exemplos mais comuns são as raízes quadradas não exatas. Por exemplo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Tudo isso representa números irracionais, porque são raízes quadradas não exatas, ok? Conhecendo tudo isso, a gente vai entender o que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado por esse símbolo, o R maiúsculo, com essa barrinha vertical do lado aqui. Quem são os números reais? Imagine você pegar todos esses conjuntos e colocar num lugar só. Todos eles formam um novo conjunto que chamamos conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais representa a união, esse símbolo é união, dos racionais com os irracionais. Quando eu falo racional, eu estou trazendo todos esses números aqui, as frações, os decimais exatos, as dízimas, os naturais e os inteiros. Quando eu faço a união com os irracionais, eu formo o conjunto dos números reais, ou seja, todos os números que eu conheço na face da Terra são números reais. O conjunto dos números reais é o mais amplo conjunto numérico para nosso estudo agora no ensino fundamental, ok? Então, são números reais os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. A gente pode explicar isso também em diagrama. Veja, aqui esse retângulo apresenta um maior conjunto. Veja, os números reais. Aqui nós temos os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Ou seja, os irracionais são números reais, os naturais são números reais, os inteiros são números reais, os racionais são números reais, ok? Tudo que está aqui dentro são números reais. Veja que tem
tem uma separação aqui, pessoal. Por que essa separação? Essa região aqui é de números irracionais. O que é irracional não pode ser racional, inteiro e natural. E o que é racional, inteiro e natural não pode ser irracional. Por isso essa separação. Mas o que é irracional vai ser número real, ok? Então, o conjunto dos números reais representa a união dos racionais com os irracionais, ou seja, todos os conjuntos que nós estudamos até agora representam números reais. Vamos fazer um exercício modelo para a gente entender isso na prática. Veja o exercício. Dados os números menos 7, 10, 0 sobre 12, raiz quadrada de 3, menos 3 quartos, 2,75, 0,12, de ciência, observe, 18 terços, 18 sobre 3, pi e raiz quadrada de 81. Escreva quais são. Letra A, naturais. Vamos observar número por número e dizer quais são naturais. Menos 7 é um inteiro negativo, não é natural. 10 é número natural, não entra na resposta. Ok? 0 sobre 12 significa 0 dividido por 12. 0 dividido por 12 é 0. 0 é número natural. Então aqui 0 sobre 12 está disfarçado, mas na verdade é 0. É número natural. Raiz quadrada de 3 não é exato, não é número natural. Menos 3 quartos é uma fração, não é número natural. Uma fração que não dá inteiro, ok? Além disso é negativo. 2,75 é um decimal, não é número natural. Não tem decimal no conjunto dos números naturais. Isso aqui é uma dízima periódica. Não existe dízima periódica no conjunto dos naturais. 18 terços representa 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é 6. Então, 6 é número natural. Portanto, aqui também temos que 18 terços é um número natural, que na verdade é 6. 18 dividido por 3. Ok? Pi, nós conhecemos que é um número irracional, que a gente usa aproximadamente 3,14. Ok? Temos aqui raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. 9 é número natural. Então, aqui nós temos os números naturais. 10, 0 sobre 12, 18 sobre 3 e raiz quadrada de 81, ok? Agora, na letra B, os números inteiros. Menos 7 é um inteiro negativo, então ele entra na resposta. 10 é um inteiro positivo, ele entra na resposta. 0 sobre 12 é 0, e 0 é número inteiro. Raiz de 3 já não é número inteiro. Menos 3 quartos é uma fração que não dá inteiro. 2,75 também não é número inteiro, é um decimal. Dízima periódica não é número inteiro. 18 sobre 3 é 6. 6 é número inteiro, número positivo. Então, 18 terços também é número inteiro. Pi não é número inteiro, é um número irracional. Você já sabe que a gente usa aproximadamente 3,14. Raiz quadrada de 81 é 9. 9 é um inteiro positivo. Então, está aqui os números inteiros. Menos 7, 10, 0 sobre 12, 18 sobre 3 e raiz quadrada de 81. Ok? Esse exercício nos faz conhecer os números, ok? Conhecer os conjuntos. O exercício C, os racionais. Praticamente tudo que nós temos aqui são números racionais, números que podem ser descritos em forma de fração. Só não pode ser racional aquilo que é irracional. Então, o que é irracional aqui? Raiz de 3 é irracional. Pi é irracional. 81 já é raiz quadrada exata. Então, os números racionais aqui que a gente tem de resposta: menos 7, 10, 0 sobre 12, raiz quadrada de 3 já é irracional, menos 3 quartos, 2,75, colocando aqui ponto e vírgula para não confundir, ok? 0,12, uma dízima periódica é número racional, não entra na resposta. 0,12, ok? 18 terços também entra na resposta. E no caso, raiz quadrada de 81. Então veja os números racionais. Praticamente tudo, só não pode ser aquilo que é irracional. Quem são os irracionais? Raiz quadrada de 3, porque não é exato, e o pi, que é um número irracional, o mais famoso número irracional, ok? Agora, na letra E, quais são os números reais? Uma resposta simples para a gente terminar: todos os números que eu estou olhando são números reais. Os racionais
racionais e os irracionais. Então a resposta para a gente finalizar o exercício: todos são números reais. Ok, pessoal? Um forte abraço para todos vocês. Até a nossa próxima videoaula. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu me lembro, o que eu faço eu aprendo.